Saudações! Vamos dar início a um estudo cujo tópico é muito comentado na Bíblia. Este é o tópico da oração a Deus. O título desta série é A Paixão da Oração. Como iremos ver, a paixão é algo bom, mas necessita da iluminação da Palavra de Deus. Ao aprendermos pelas Escrituras sobre este assunto, certamente que a nossa vida de oração será muito ajudada. A oração é uma expressão da missão que temos no reino de Deus. Por isso, a oração tem que ter o seu objetivo. Creio que o assunto da oração, no sentido de falar com Deus, tem sido mal compreendido. Quando dizemos que alguém é pessoa de oração, o que queremos nós dizer com isso? Se alguém disser que já cumpriu com a sua obrigação de fazer as suas orações a Deus, o que é que tal afirmação diz acerca da fé dessa pessoa? O que é que essa mesma afirmação diz acerca de Deus? Será que há algo mais relacionado com a oração do que apenas falar com Deus? Talvez uma das causas de este assunto da oração nem sempre ser bem compreendido é porque esta é uma prática que há muito se tornou tradição. A tradição pode dar sentido à liturgia ou às crenças religiosas, mas será que a tradição realmente satisfaz o vazio espiritual que o necessitado transporta consigo? A oração a Deus expressa na forma de obrigação religiosa ou de satisfazer os ditames religiosos não é o que a Bíblia prescreve. Neste estudo vamos considerar o que é a oração, tendo em vista o desenvolvimento sadio desta prática, à qual a Bíblia dá muita importância. Convém compreender que, embora o assunto da oração seja muitas vezes comentado na Bíblia, que nunca na Bíblia é a oração a Deus instituída como parte de uma lista de protocolos formais. A Bíblia faz referência a casos de oração no contexto cerimonial, mas como iremos observar que mesmo nessas atividades cerimoniais, que as respectivas atividades eram realizadas na forma de adoração a Deus e participação de qualidade tanto pessoal como coletiva nos assuntos do reino de Deus. Referi o aspecto sadio na oração, porque a oração deve ser algo realizado como parte íntima da nossa comunhão com Deus e que por isso eleva o nosso espírito e dá um sentido de encorajamento à alma. A oração é algo que é realizado no âmbito de alvos que partilhamos com Deus e para os quais, pela oração, pedimos a sua bênção que nos é necessária. A oração não pode ser vista como um ritual religioso ou como uma obrigação por parte do crente. O cristão não deve orar porque isto lhe foi ensinado a fazer pela religião formal. Antes, o cristão deve compreender que a oração é o resultado de uma paixão pelo seu relacionamento com Deus e o resultado da sua paixão pelo reino de Deus. A oração é o efeito da paixão que emana da qualidade de vida que o crente tem com Deus. A oração nasce também de uma paixão pela missão que o crente tem no reino de Deus. Porque tudo acerca do Filho de Deus é assunto sobre o qual está a atenção de Deus, segue-se que a oração é assunto que cobre toda a vida do crente. Como iremos ver pela Bíblia, a oração deve ser o resultado de uma fé viva e em evidência. A prática da oração tem que ter um fundamento, senão receio que não passará de uma atividade religiosa sem objetivo e impacto de significado. Porque a oração é a expressão de falarmos com Deus, a oração exige por isso comunhão com Deus. E segundo os ensinos bíblicos, a comunhão com Deus é algo que vai além do formal. A comunhão é a atividade que conta com a presença de Deus e com a presença de quem ora, e no âmbito da intimidade. Mesmo no sentido coletivo, quando a congregação está em oração, aí também Deus está presente, e assim o aspecto da comunhão é algo que se cumpre.
Como aos filhos de Deus tem sido dado um propósito, que é a sua participação no reino de Deus, segue-se que a oração é falar com Deus sobre este mesmo propósito. A oração é falar com Deus acerca da nossa vida no contexto do reino de Deus. A oração a Deus não requer qualidades humanas excepcionais. Onde as referências na Bíblia são feitas a pessoas que oravam a Deus, tais referências nunca comentam que tais pessoas tinham qualidades extraordinárias e que se prestassem para a oração. Tais referências não existem porque a oração a Deus, segundo os princípios bíblicos, é feita por pessoas que em humildade e sinceridade e, em alguns casos, que com persistência buscavam a Deus. A Bíblia é bem clara. Deus não faz acepção de pessoas. Na Bíblia vimos que Deus ouvia tantas orações dos reis como dos servos. Vejamos o exemplo de Elias. Como profeta de Deus, Elias teve um ministério em que o sobrenatural era evidente. Porém, como iremos ver, ele era uma pessoa como qualquer outra. A Bíblia mostra que as suas orações vinham de um coração humano dedicado ao reino de Deus. O facto de ele ter feito várias maravilhas como profeta de Deus não retirou ao facto de que Elias, como pessoa sujeita às paixões humanas, buscava a Deus. Elias orou e algo extraordinário aconteceu. Vejamos um exemplo referido em Tiago 5,17 e que diz: Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós e orando pediu que não chovesse. E por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. O acontecimento referido em Tiago 5 é encontrado em 1 de Reis, capítulos 17 e 18. O texto mostra-nos que Israel praticava o culto ao deus Baal. Estas pessoas tinham comprometido a sua fé em Deus. Segundo a narrativa bíblica, estas pessoas tinham deixado de ser fiéis a Deus. Foi a estas pessoas que Elias, conforme a palavra do Senhor, disse que não voltaria a chover até que ele dissesse. Só ao fim desses 3 anos e 6 meses e depois de ele ter orado é que voltou a chover. Como diz o texto bíblico, veio bastante chuva. Como pôde Elias ter tal impacto mediante a sua oração? A Bíblia diz que ele era pessoa sujeita às mesmas paixões que nós. Portanto, Elias não tinha alguma capacidade especial neste campo. O que Elias tinha era um coração para com Deus e para com o seu povo. Notemos que em 1 de Reis, capítulo 19, versículo 10, o que disse o profeta Elias a Deus. Ele disse: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Vejamos que Elias tinha zelo pelo Senhor. Na sua conduta ele mantinha sempre o seu temor para com Deus. Lendo sobre este profeta, vimos que ele agia conforme as palavras de Deus. O seu cuidado era para com Deus. Ele sentia a necessidade de Israel, porém Israel não queria saber de Deus. A atitude do seu povo não o impedia de continuar a ser zeloso para com Deus. Elias, estando dedicado a Deus, ele falou, e sucedeu como ele falou. Não houve nele nenhuma outra capacidade fora do que é humanamente natural. Como pessoa zelosa por Deus e pelo reino de Deus, Elias orou a Deus e Deus ouviu. A oração é mais do que pedir pelo pão nosso de cada dia. Lemos em Mateus 6 que Jesus ensinou aos seus discípulos sobre a oração. Esta oração não foi ensinada para ser um ritual. O alvo do ensino que Jesus deu aos seus discípulos foi para eles compreenderem o fundamento da oração a Deus. Se fôssemos debater qual o melhor lugar para orar a Deus, segundo Mateus capítulo 6, o melhor lugar é a pessoa estar sozinha e aí falar com Deus, que vê e recompensa essa pessoa, como nos diz Mateus 6, versículo 6. Notemos, Jesus não estava a dizer que a oração coletiva ou em público seja errado.
O que o Senhor estava a ensinar é que a oração a Deus é algo de singular importância e que é entre Deus e a pessoa ou pessoas que o buscam. A oração não é para os outros verem, mas a oração é estar diante de Deus e ser Deus unicamente o alvo da nossa atenção nesse momento. A prática da oração é muito mais do que pedir a Deus pelo pão nosso de cada dia. Sim, Jesus incluiu no seu ensino pedirmos a Deus que nos dê o pão nosso de cada dia. Mas eu creio que o ensino de Jesus abrangeu muito mais do que termos pão para cada dia. Jesus ensinou que na nossa oração falamos com Deus acerca de toda a provisão necessária para a nossa vida, incluindo os planos que temos. Além de pedirmos a Deus pela provisão necessária, a oração que Jesus ensinou inclui aspectos sobre o nosso relacionamento com outros e sobre a nossa vida ser uma expressão de adoração a Deus. A oração que Jesus ensinou aos seus discípulos constitui um modelo de oração para nós. Jesus começou com as seguintes palavras em Mateus capítulo 6, versículos 9 e 10. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Estes dois versículos dão-nos o fundamento de oração. Este fundamento é reconhecer que Deus é o nosso Pai, a quem nós nos podemos dirigir. Deus não é um Deus distante. Ele está nos céus, mas é deste lugar de autoridade e de glória que Deus responde aos seus filhos. A referência aos céus não é no sentido de distância, porque para Deus não há distância, mas é em referência à sublimidade de Deus. Jesus ensinou ainda sobre o fundamento de declarar que Deus é santo. Ao declararmos, santificado seja o teu nome, estamos a demonstrar o nosso sentido de temor para com Deus, que é santo. A santidade de Deus é em referência ao caráter de Deus. Deus não se deixa contaminar por nada. Ao reconhecermos a santidade de Deus na nossa oração, estamos a declarar que, por nossa parte, desejamos honrar Deus, por Deus ser quem Ele é. Deus é santo. E que nós sempre possamos reconhecer e declarar a sua santidade. Outro aspecto fundamental que Jesus estabeleceu mediante o seu ensino foi de declarar que a nossa oração é feita no âmbito de o reino de Deus ser manifesto entre nós. Estamos habituados a ver muitos reinos aqui na Terra. Porém, acima de todos estes reinos, queremos que esteja o reino de Deus, tanto na nossa vida como nos nossos assuntos. Desejamos que seja o poder e sabedoria do reino de Deus a dirigir e a suprir o que necessitamos. Um fundamento principal sobre o qual Jesus ensinou foi nós declararmos que seja feita a vontade de Deus aqui na terra, como ela é feita no céu. Portanto, vimos que pela nossa oração a Deus, nós expressamos a nossa submissão ao Todo-Poderoso. Deus deu-nos livre-arbítrio, mas dentro deste arbítrio nós declaramos que queremos ser vasos pelos quais a vontade de Deus é manifesta. É a partir destas verdades acerca de Deus e do seu reino que podemos então pedir que nos seja dado o pão nosso de cada dia, pedir que nos sejam perdoadas as nossas ofensas, pedir que possamos viver livres do mal, como Jesus ensinou mais adiante em Mateus 6,33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Quando buscamos Deus, Deus diz que não se esquece das outras coisas que nos fazem falta. Ao seguirmos este ensino de Jesus, reconhecemos Deus e o buscamos acima de todas as coisas. Deus, como nosso Pai que está nos céus, é o que por sua parte exerce o seu cuidado para com cada um de nós. Ao orarmos segundo o que Jesus ensinou, compreendemos que nos colocamos acima do que é natural a este mundo para estar em comunhão com Deus, que é o Criador dos céus e da terra. Vimos então que a nossa oração a Deus expressa
que não temos virtudes excepcionais que nos capacitam a fazer a oração a Deus. Vimos a Deus porque o reconhecemos como nosso Pai, que é também aquele que cuida de nós. A nossa oração expressa também a nossa adoração para com Deus. A nossa oração é a declaração de que Deus é Deus sobre nós. A nossa oração diz que estamos em submissão à vontade de Deus. Ao orarmos a Deus, estamos cientes de que estamos no seu reino. Na oração falamos como cidadãos deste reino. A nossa visão é sustentada pelos princípios do reino de Deus e é para com o reino de Deus que ela se realiza. Façamos a nossa oração a Deus, porque Deus conta com esta qualidade de comunhão conosco. A resposta às nossas orações a Deus não estão dependentes da nossa sabedoria ou capacidade de expressão. E de muito menos valor é a tradição ou a cerimónia diante de Deus. É evidente que queremos em tudo honrar a Deus, mesmo na qualidade do nosso culto a Deus. Porém, sem um coração enamorado com Deus e abraçado à sua palavra, o formalismo nada terá em si. O que Deus quer é o reconhecimento de que Ele é o nosso Pai. Por nossa parte, honramos a Deus declarando a sua santidade, o seu poder e a sua glória. O que Deus quer de nós é a comunhão pela oração. Oração é reconhecer que Deus está perto e que nós estamos à vontade, como seus filhos, para falarmos com Ele. Se tem tido dificuldade em falar com Deus, saiba que não há razão para isso. Fale com Deus a partir do seu mais íntimo. Expresse diante de Deus as suas incapacidades pessoais e que reconhece que o amor de Deus para consigo cobre essas insuficiências. Lembre-se que Deus, no seu imenso amor, deu-nos Jesus que morreu por nós na cruz, para que por Jesus pudéssemos chegar ao Pai. Fale sempre com Deus no nome de Jesus, porque Jesus é o nosso mediador. Leia um pouco da Bíblia todos os dias e tenha tempo para falar com Deus. Se desejar mais informação, entre em contato comigo pelo meu e-mail que segue. Se estes vídeos lhe têm edificado, partilhe com outras pessoas. Talvez queira pensar em clicar nas letras em vermelho por baixo deste vídeo que dizem subscribe, para receber a notificação logo que eu coloco mais vídeos no YouTube. Esteja atento aos próximos vídeos onde vou compartilhar verdades bíblicas sobre este assunto da oração, tema que é importante. Neste aspecto da oração, como será visto pelas Escrituras, conhecer o que Deus nos diz é de grande auxílio. A paixão é algo muito bom e quando é iluminada pela palavra de Deus, a oração da paixão será melhor informada. Ora a Deus que a sua bênção continue a cada dia sobre a sua vida. Se quiser ver os vídeos anteriores, vá ao YouTube, ao canal com o meu nome, Manny Bessa.